Opa, já tá entrando o pessoal. Sejam bem-vindos, quem tá chegando, boa tarde. Boa tarde. Meu amigo Matheus, os dois Matheus aí chegando. Opa, rapaz. É nóis, amigo. Estou aqui no Parque Arruda Câmara, aqui em João Pessoa. É o nosso zoológico daqui. Mais uma vez, meu garoto no movimento dos escoteiros e eu acompanhando, conversando aqui com vocês. E aí, como é que vocês estão, hein? Deixa eu aparecer aqui. Opa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ou algum problema de áudio? Ou consegue ouvir? Olha, chegou o meu amigo Emerson. E aí? Matheus, tá me ouvindo, Matheus? Tá ouvindo direitinho? Pronto, show de bola, show de bola. Enquanto esperar um pouquinho. Daqui a pouco entra mais 2, 3 pessoas, né? E aí, sejam bem-vindos. Estou aqui tentando criar esse hábito de fazer live pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Falar um pouquinho sobre toque, né? Já que eu não tenho feito muita publicação, falta de tempo mesmo. Aí quando eu tô aqui de bobeira, a internet boa tá dando aqui, 5G, ó. Aí dá pra fazer uma live legal, né? Mas é. E aí, vocês estão bem? Estão bem? Tá tudo em ordem? Recebi algumas perguntas aqui. Recebi uma agora há pouquinho. Aí não tive tempo de anotar. Eu acho que eu vou começar por essa pergunta que me fizeram agora há pouquinho mesmo, aqui no Instagram. Como eu não anotei, eu vou responder ela antes que eu esqueça. A pergunta que a pessoa fazia era sobre a terapia de exposição. Perguntou mais ou menos assim: olha, essa terapia de exposição funciona mesmo? Eu fico ansiosa, foi uma moça perguntando. Eu fico ansiosa só de pensar em fazer qualquer tipo de exposição. Será que funciona mesmo, né? Ou seja, será que vale a pena eu sentir tanta ansiedade, né? Sem saber exatamente se isso vai dar certo? Olha, a terapia de exposição, quem já passou por ela sabe que ela não é fácil. Não é nada fácil. É uma terapia que realmente ela tem como objetivo provocar ansiedade mesmo. Então a pessoa faz, eu tenho medo de sentir ansiedade, mas vai sentir. Vai sentir. Por isso que uma das contraindicações dessa terapia é para pessoas que são intolerantes à ansiedade. As pessoas não aceitam sentir ansiedade, mas vai ter que sentir, né? Mas que tipo de ansiedade é essa? É uma ansiedade planejada. A gente nunca coloca um exercício para esse paciente fazer que ele não suporte, o que ele não aguente fazer, né? E seria maldade. Então a gente faz todo um planejamento com a ideia de gradatividade. A gente escolhe exercícios que são muito simples, que provocam pouca ansiedade. Quando a pessoa vai fazendo esse exercício e aí supera, né? Ela se habitua e depois ela vai para o próximo passo, faz outra exposição, né? É um processo, né? É um processo. Funciona por causa do mecanismo, do fenômeno, do princípio da habituação. Ou seja, se a pessoa se expor tempo suficiente a situações que elas são desagradáveis, ela acaba se habituando. Olha, eu estou bem acompanhado. Para quem chegou agora, eu estou no zoológico. Um zoológico aqui de João Pessoa, a Bica, como a gente chama. Aí tem esse pessoal aqui que faz esses passeios. É bem um local bem bonito, né? Então, conforme a pessoa vai fazendo as exposições, ela vai se habituando a determinados tipos de pensamentos, de situações,
E a gente vai aumentando. Vai chegar um momento em que aqueles pensamentos, quando aparecem aqueles pensamentos obsessivos, horrorosos que as pessoas pensam, sem querer, né, eles aparecem, mas não provocam mais ansiedade, né? Então a pessoa, ao invés de ter medo delas, vai acabar achando engraçado. No fim, é isso que acontece, que os pacientes falam, né? Eles falam, ah, Renato, cara, eu estava em tal situação, apareceu tal pensamento, eu só achei engraçado. Quer dizer, semanas antes eu morri de medo disso. Então o que é que provocou isso? A exposição. A exposição, prevenção de rituais, é a terapia, é a técnica de terapia comportamental que funciona para toque. É a principal terapia para toque, é a terapia comportamental baseada em exposição. Então funciona sim, mas é aquele negócio, não é fácil, né? A terapia do toque não é uma terapia que você chega lá e aí o psicólogo vai falar coisas pra você que você vai ficar, nossa, que alívio, olha que legal, agora já sei que não sou isso, ou que não sou capaz de fazer isso, ou que nada vai acontecer, agora sim estou tranquilo. Não, não é assim não. Não é assim de jeito nenhum. É um processo, inicialmente ele pode ser até um pouco doloroso, mas dentro do limite do paciente, né? O paciente que determina, né? Eu costumo brincar, eu digo muito aos pacientes, olha, nessa hora que eu vou parecer mais um dentista do que um psicólogo, né? A gente vai fazendo, se doer me fale, né? O dentista tá ali fazendo procedimento, se doer, levanta a mão, que eu paro, aumenta a anestesia, né? Então na exposição mais ou menos isso, a gente vai fazendo a exposição, se o paciente falar, peraí, que tá demais, Renato, tá complicado, tá demais, não, tudo bem, a gente diminui a velocidade, a gente, né, facilita um pouco, a pessoa se habitua a coisas mais simples, depois vai aumentando a dificuldade, e assim vai chegando, né? Vai chegando. Então a exposição vale a pena sim ser feita, é a terapia que realmente funciona para toque, é a exposição. Outra perguntinha que recebi. Tenho toque, mas desde mais novo tenho problemas com lugares cheios e olhar para o rosto. Posso ter algo além do toque? Terapia do esquema funciona para toque? Leonardo perguntou. A terapia do esquema é um tipo de terapia cognitiva. A terapia cognitiva comportamental, a gente vai encontrar esses dois elementos. Na terapia cognitiva, que vai ser exatamente uma modificação de pensamentos, de crenças, valores, o trabalho em cima disso. E funciona bem para toque. Mas sem a exposição não vai funcionar. A exposição, ela é uma técnica da terapia comportamental, behaviorista, vocês devem ter ouvido falar sobre pessoas que falam reforço positivo, reforço negativo, vem daí, desse pessoal, né? Então a terapia do esquema funciona, qualquer tipo de terapia vai ser válida para o tratamento de toque ou qualquer outro tipo de transtorno. Mas para o psicólogo ele não vai atingir tantos resultados com aquele paciente se ele não fizer exposição com ele. Então ele pode usar as duas terapias tranquilamente, que vai dar certo sim. Vai ter. Sim, aí o carinha estava perguntando se ele tem problemas com lugares cheios e olhar para rosto, né? O que é que isso, quando a gente lê isso aí, a gente escuta isso aí, o que é que a gente pensa logo? Em ansiedade social, né? Ansiedade social, que pode estar ali, que é inclusive uma das comorbidades mais comuns do toque. Um dos transtornos que mais aparecem junto com o toque é a depressão e transtorno de ansiedade. Um desses transtornos de ansiedade pode ser a ansiedade social. Ele precisa avaliar, né, ele precisa avaliar na terapia dele, com o psiquiatra dele, ou seja, se essa ansiedade social ela está vinculada ao toque, ou seja, se ela está ali envolvida com pensamentos obsessivos, atos compulsivos, ou se ela, ou seja, é secundária ao toque, ou se ela é primária, né? Ela é isolada do toque. Apesar do toque, a pessoa iria ter mesmo a ansiedade social, tá? Porque se for no primeiro caso, com o tratamento do toque, a ansiedade social já diminui drasticamente. E já se for isolada do toque, aí vai caber ao clínico identificar onde é que está mais o que é mais perturbador para ele naquele momento, né? E vai escolher onde é que ele vai atuar. Eu sempre sugiro atuar primeiro no toque, né? Porque se que tira o toque da vida, supera o toque, o resto vai ficando tudo mais fácil. Não é verdade? Tudo vai ficando mais fácil, inclusive um tratamento de ansiedade social.
né? Uma agorafobia, né? Que esse problema de estar em lugar aberto, né? Lugar cheio de gente. Então acho que, de qualquer forma, sendo toque, sendo não toque, essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico talvez, que vai ajudar muito. Um exemplo de exposição no ROCD, o toque de relacionamentos. E perguntou foi o Vitor, tem muita coisa que pode ser feita, isso depende muito do caso, né? Depende muito do caso e como é que essa pessoa, como é que ela vive esse toque de relacionamentos, né? Então existem várias formas de fazer exposição. A gente pode fazer exposição escrita, falada, a gente pode trabalhar mais focado no corte das compulsões, né? A gente pode fazer histórias, a gente pode envolver o parceiro ou a parceira, né? Pode participar do tratamento, né? Com a orientação do psicólogo também. A gente pode fazer vários tipos de exposições, mas mais importante ainda que a exposição é a pessoa identificar e matar ali as compulsões, né? Que tem várias, né? Geralmente no ROCD o pessoal faz muita checagem sobre a fidelidade do outro, sobre o passado do outro, checagem se eu ainda gosto daquela pessoa, checagem se aquela pessoa ainda gosta de mim, enfim, tem uma variedade, né, de checagem. Olha essa pergunta, muito boa. Você já viu alguém dito especialista em toque falar que HOCD é negação? Para quem não sabe, HOCD é o toque de orientação sexual. Eu fiz até um e-book. E esse e-book tá aí na bio, quem quiser ler, tá lá. É baratinho, $3, baratinho, né? Sim, alguém especialista em toque. Eu quero falar um pouquinho também essa questão de ser especialista em toque, né? Eu acho assim, porque não tem um curso de especialização em toque. Realmente eu nunca vi. Tem um curso, abrir um curso de especialização em toque. Então essa questão de especialista em toque não é uma coisa estrito senso, né? Você não vai ter um certificado de especialista em toque. É como um reconhecimento. Eu estava lembrando da obstetra da minha esposa, que ela encaminha um paciente para pacientes grávidas para ela, porque ela ganhou a fama de ser especialista em gravidezes complicadas. E aí, um dia, a minha esposa comentou isso com ela. Ela ficou indignada. Ela disse: eu não gosto dessa especialização que me deram, dessa autoridade que me deram, porque para mim só chega caso difícil. Eu quero atender casos fáceis, que eu ganho do mesmo jeito, mas só chega porque eu ganhei essa fama, né? Então essa questão de a pessoa ser especialista em toque, ou especialista em depressão, ou especialista em ataques de pânico, essa questão está muito mais para um reconhecimento do que para um certificado. Realmente eu nunca vi ninguém especialista nisso. Eu já vi especialista em saúde mental, especialista em psicanálise, especialista em terapia comportamental, eu já vi. Então aí a pergunta é se eu já vi alguém especialista em toque falar que a HOCD é negação. Olha, das pessoas que eu acompanho, que eu conheço, que falam muito bem sobre toque, eu nunca vi ninguém falando isso, não. Realmente eu nunca vi. Não faz nem sentido alguém falar isso. Realmente não tem. Eu já vi pessoas que tem aquele conhecimento antigo, aquele conhecimento geral sobre toque, né? Psicólogos que trabalham com tudo, generalistas. Então que eles falam assim: não, toque é aquele negócio de lavar as mãos o tempo todo. Se você não lava as mãos o tempo todo, então não é toque, né? Aquele pessoal que fica organizando as coisas e preocupado com sujeira, isso que é toque. O resto não é toque. Aí pode ser uma forma de negação. Não tem nenhum fundamento científico que comprove que é negação. Outra coisa, se fosse assim, né, todos os pacientes que superam HOCD, eles acabariam se declarando depois homossexuais. Mas não. Ah, minha amiguinha Josi, que saudades. Vamos tomar nosso cafezinho, Josi. Saudade de você, né? Tô aqui na bica, Josi, fazendo uma live aqui, ó. Olha que bonito aqui a bica, né? Internet boa aqui, ó.
A gente aproveita para fazer uma live. Então, não faz sentido dizer que a HOCD é negação de homossexualidade ou bissexualidade ou mesmo de... É engraçado porque quando tem uma pessoa que é homossexual e que sofre com HOCD, ninguém vai falar que é negação. Ninguém fala, por quê, né? Mas não é negação não. O do HOCD é um toque como qualquer outro toque, ou qualquer outro tipo. Ele não tem nada diferente dos toques, só muda o tema. A única coisa que modifica é isso. Aqui, esse aqui eu achei interessante essa pergunta. Olha, a família lhe critica e as pessoas da igreja por ter toque. Eles julgam. Acontece com seus pacientes. Eu achei interessante isso. O pessoal da igreja, que deveria ser um local de acolhimento, né? Aqui é bom para café. Venha embora, eu tô aqui. Venha só, esperando você aqui. Então o pessoal da igreja, né, que deveria ser um local de aceitação, de acolhimento, e a pessoa tem toque e é julgada por causa disso, né, criticada por causa disso. Eu não entendo como é que isso é possível. Eu já vi família criticando. Família criticando eu já vi. Isso é preguiça, é frescura, né, isso ignorando completamente verdadeiros casos de ataques de pânico, de depressão que a pessoa sente, naquele inferno que é viver à base de compulsões e tudo mais. Não é frescura, mas isso é falta de ter o que fazer. Você precisa de terapia cheia de louça para lavar. Isso eu já vi muito. Agora igreja, eu nunca vi. O pessoal da igreja geralmente eles podem até falar coisas erradas do tipo: esse problema que você tem é espiritual, vamos fazer uma oração, vamos fazer um trabalho aqui que você vai ficar melhor. E não encaminha para um especialista. Isso eu já vi acontecendo. Isso aí é normal, isso é comum. Mas uma pessoa ser criticada dentro da igreja, realmente eu nunca tinha visto, né? Isso é até um depoimento que a pessoa que escreveu isso para mim, se quiser escrever, né, a gente pode até discutir sobre isso. Outra pergunta aqui. Olha, quem quiser fazer pergunta pode fazer. Toque grave pode resultar em psicose? Será que uma pessoa com toque muito grave pode surtar, ter um surto psicótico por causa disso? Olha, é uma pergunta que ela não é tão simples assim. Veja, o toque, ele é sozinho, ele é incapaz de fazer com que a pessoa entre num estado de psicose. Que às vezes as pessoas com toque têm esse medo. Será que eu estou ficando louco? Será que eu sou esquizofrênico? Será que eu estou delirando? E tá muito comum essas pessoas terem medo de ter um surto psicótico, tá? Se for muito grave, será que eu posso surtar por causa disso? Não. O toque e os transtornos psicóticos, eles são de natureza diferente, são de áreas diferentes, são coisas diferentes. Eles não vão... um não causa o outro. Pode acontecer alguém que tenha algum tipo de transtorno psicótico, tem esquizofrenia, coisa assim, e ter toque também. A pessoa tem um azar de ter 2 transtornos, mas o toque ele não vai provocar isso, mesmo sendo grave. Agora, imagina a pessoa que ela tem tendências já para desenvolver esquizofrenia. É uma pessoa que tem uma questão genética para isso favorável. O estresse, eu estou falando do estresse clínico. O estresse é um dos elementos que pode levar alguém a sofrer um surto psicótico, né? Uma vez eu lembro que eu ouvi uma paciente há muitos anos que num período de um ano mais ou menos, um pouco menos, ela sofreu 4 eventos extremamente traumáticos, entre mortes, desemprego e coisa desse tipo, traição, era um bocado de coisa terrível. Isso faz muitos anos, eu não lembro direito. Aí ela nunca tinha tido um surto psicótico. O pai dela já tinha tido no passado. Foi depois de tanto evento estressante, traumático, assim, um atrás do outro, sem espaço, entre um e outro, ela realmente surtou, ela teve um surto psicótico ali, daí foi para medicação e tudo mais e acabou até melhorando. Mas chegou assim, então, a questão do toque grave em si, não, ele não vai provocar
não vai induzir a um surto, não. Porém, o estresse, uma pessoa com toque grave, ela pode ser muito estressada. Pode ser um estresse altíssimo, né? Estresse clínico mesmo, estresse físico, psicológico, né? E isso pode realmente favorecer o surgimento de vários tipos de doenças, não é só psicoses, não, nem só doenças mentais, né? Mas o toque não vai provocar, não. Deixa eu ver aqui. Eu já fui muito criticado, eu acho, por voltar a fazer terapia. O pessoal da igreja falava que a palavra de Deus é aconselhamento. Os pastores já resolviam isso em igreja presbiteriana. Eu sempre penso assim, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tem a igreja, se eu não me engano, a igreja batista. Na igreja batista, todos os pastores, eles fazem psicologia, todos são psicólogos, todos eles. Né? E por quê? Porque eles têm um treinamento para serem pastores, né? Para entender questões espirituais e religiosas, e eles têm um treinamento para entender questões psicopatológicas, né? Problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, e fazer esse tipo de análise também, né? Então esse pessoal parece que está bem preparado para exatamente encaminhar quando é o caso, né? Que ele chega, né? Eu nunca mais me esqueço de eu conversei uma vez, por exemplo, com um padre, achei muito interessante, ele me contou essa história, que ele é formado em psicologia, ele fez, enquanto ele fazia, depois de ter sido padre, ele fez psicologia, fez uma especialização em psicanálise e tal, mas ele parece que nunca atuou na área, não, sempre ficou mais na questão da igreja. E aí ele me contou uma vez que chegou um adolescente, aí fez assim: padre, eu queria falar com o senhor. Aí ele disse: pois não. E o adolescente fez: padre, masturbação o que é que o senhor acha de masturbação? Acho que é errado. E aí ele fez: você está perguntando para quem? Perguntando para o padre ou está perguntando para o psicólogo? E aí o carinha fez assim: o psicólogo. Olha, a masturbação na adolescência é uma coisa natural, porque tem muita libido, é uma questão da sexualidade, tá, uma questão de aula de reconhecimento, desenvolvimento sexual, parará, deu uma palestra pro carinha, né? Isso não é normal, não exagere, porque pode ser compulsivo, né? Evite pornografia, tá, deu um bocado de orientação, show de bola. Aí o adolescente olhou para ele e fez: e o padre? É pecado, é pecado. Mas e agora, padre, o que é que eu faço? Agora você escolhe, né? Você tem toda a liberdade para escolher. Mas, enfim, é complicado isso, né? É complicado. Então eu acho, assim, do meu ponto de vista, talvez não tenha, o pessoal da igreja aí não está se esforçando para acolher, para entender o que está acontecendo, né? Já vai criticando. Não é bem assim, não. Isso é equivalente a você falar: olha, padre, você está fazendo tratamento de câncer, pare, porque Deus vai te salvar. Não é bem assim, né? Não é bem assim, não pode ser assim, não. Porque nem tudo é escolha. Mas a igreja considera muito livre-arbítrio. Não é isso mesmo. Mateus, tem um psicólogo e sexólogo americano chamado Joy Court, que inclusive você mandou o texto, mas eu vou ler ainda. Ele fala muito da HOCD e reconhece que é um problema grave, sofrido e incapacitante. E o detalhe é que esse psicólogo, ele é homossexual. Sim, eu conheço psiquiatras, conheço psicólogos homossexuais que já falaram também sobre a HOCD. E nenhum deles falou assim: é negação. Não, é muito... Para um bom clínico, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma pessoa com HOCD, outra coisa é uma pessoa, um homossexual, que está sofrendo por essas questões. Então, são coisas totalmente diferentes. É igual a olhar uma manga e olhar um disco voador. São duas coisas totalmente diferentes. O toque ainda precisa ser reconhecido na sua amplitude, né, Josi? Ainda existe muito aquela ideia de toque, limpeza e simetria, como você falou. Exatamente. Eu acho que, assim, na nossa formação, hein, Josi? Eu me formei antes de você. O que a gente estudava sobre toque era muito pouco, era muito superficial. E era aulas dadas por professores que não tinham muita noção. Eles liam uma coisa assim, treinavam para dar aula, passavam um vídeo, uma coisa assim. Eu me lembro que o meu professor, um dos professores, passou aquele filme, O Melhor é Impossível, né? Com Jack Nicholson, muito bom aquele filme. Mas aquele filme, ele é bom, mas ele é bem caricato, né? Do paciente com toque. Ele não representa realmente de forma muito parecida com o que é um paciente com toque, embora aquele filme seja genial. Acho que as pessoas têm que estudar mais. Acho assim, que se eu sou um cara que eu escolhi trabalhar com toque, eu tenho que entender, estudar toque, não ficar só com o que eu aprendi na faculdade, aquelas coisas não. Se eu escolhi trabalhar com autismo, eu tenho que estudar muito autismo. Se eu
decidir trabalhar com terapia de casal, eu tenho que me aprofundar nisso aí, né? Não posso ficar com conhecimento superficial, senão eu vou cometer erros bestas, né? Eu tenho muita vontade de marcar consulta contigo, mas tenho muito receio de consulta com o psicólogo, porque no passado, né, ela não entendeu o meu negócio daí, ainda me disse que minha sexualidade era fluida e que deveria experimentar. Numa consulta anterior com uma psicóloga que me deixou um trauma terrível. Pois é, isso é terrível, né? Vai experimentar. Porque assim, se você for levar na lógica, se eu tenho uma dúvida de alguma coisa, é normal que eu faça assim, teste, experimente, faça, veja o que você faz. Só que no caso de toque, o que acontecer? Eu já vi isso acontecendo. A pessoa vai lá, ela testa, não gosta, fica com o maior alívio, não dá um dia, 2 dias, já está com a dúvida de novo. Porque a gente não está falando de uma dúvida normal, a gente está falando de obsessões, elas não funcionam assim, teste e passa, não é assim, né? Aí a gente escuta, Felipe, essa orientação que você recebeu é uma orientação mais comum do que você imagina, né? Mais comum. Renato, toque sexual e de violência é realmente menos comum que o toque clássico? Cara, parece que é. Segundo as estatísticas, o toque clássico, se a gente considerar aqueles de contaminação e simetria, né, e organização, aquelas coisas, estatisticamente é menos comum. Na minha experiência é muito mais comum. Muito mais esses toques de violência, toque de relacionamento, toque religioso, toques sexuais. É muito mais comum. Para mim é raro quando aparece gente com toque de contaminação e organização. Para mim é raro. É raro. Mas só que eu sou só um cara, né? Eu não represento... Eu sou estatisticamente desprezível, né? Isso é a minha experiência. A referência e tratamento com toque. Muito obrigado. Muito obrigado. José foi minha aluna, uma pessoa que eu gosto muito. Grande psicóloga, viu? Aí quem tiver problema de relacionamentos, essas coisas, a terapeuta de casal de primeira. Muito boa. Qual a sua dica hoje? Estou só. Sofro com isso, desde que abro meu olho, não consigo pensar em paz, nem me movimentar, nem me comunicar direito às vezes. Sofro muito, tenho medo de não dar mais. Aí você vê, né? Foi Jomara, parece que tem um quadro aí de depressivo, né, Jomara? Parece que tem, né? A gente vê essa dificuldade até de se mexer, de não quer se comunicar, não quer se levantar, não sente vontade, né? Está só ali sofrendo, né? Jomara, a melhor dica que eu poderia te dar é o quanto antes marque seu tratamento. Procura um psiquiatra, começa a medicação. Ou se já estiver na medicação e não está funcionando, fale com o psiquiatra, faça terapia. Faça terapia. Sim, a terapia vai te ajudar muito. E uma dica assim, eu poderia dizer assim, tenta aí não ficar deitado há muito tempo, né? Eu costumo dizer aos pacientes que a maior inimiga de uma pessoa com depressão é a cama. É a cama, né? Porque quanto mais elas ficam deitadas, mais se sentem aliviadas, porém mais transtornadas, né? Então eu sempre peço para elas só deitarem à noite, quando vai dormir. Mas durante o dia procurar estar se mexendo, fazendo alguma coisa, vai cuidar das coisas de casa, vai fazer algum trabalho manual, vai, se toca um instrumento, toque esse instrumento, aprenda uma música nova, assista um filme, saia de casa, olha, eu tô aqui num parque bonito, toda vez eu quero mostrar que é um parque bonito aqui, ó, Parque Arruda Câmara, aqui em João Pessoa, né? A Bica, é um zoológico, né? Eu estou aqui na área o pessoal fica ali comendo, se divertindo, então, de repente tem alguém aqui depressivo, né? Mas que saiu de casa, tá ali, vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. É um tratamento? Não, mas já ajuda alguma coisa, né? Não ajuda, mas procure seu tratamento. Moro em outro estado e para mim isso daria certo online. Como marcar? Felipe, manda uma mensagem para mim. Manda uma mensagem para mim. E aí a gente conversa, certo? Deixa eu ver as perguntinhas que me mandaram. Toque grave, tá? Qual foi o ponto central para seu paciente se recuperar do HOCD? O pessoal já pergunta sobre HOCD, né? Muita gente pergunta sobre HOCD. Eu fiquei com cara de HOCD, eu acho. Aí o pessoal quando lembra HOCD lembra de mim. Mas enfim. Ponto central para seu paciente se recuperar do HOCD, não só de HOCD, mas como qualquer tipo de toque.
é realmente, primeiramente a decisão de fazer uma coisa assim, eu vou enfrentar esse negócio, eu vou superar, eu escolho isso para minha vida, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, vou fazer a terapia, vou fazer minhas exposições, eu aceito pagar aquela ansiedade, eu aceito ter medo, mas eu vou enfrentar. Então, quando as pessoas realmente perdem medo, ou melhor, não perdem medo, elas aceitam enfrentar o medo, né? Quando elas começam a recuperar. Eu lembro muito, tem uma ex-paciente que me contou uma história maravilhosa. Ela deve estar, de repente, ela até aparece aí, né? Que a gente estava fazendo todo tipo de exposição, mas sempre tinha algo mais com essa história da HOCD. Então, em uma situação ela percebeu que quando uma moça se aproximou dela, ela ficava se afastando assim, né? E aí eu disse, está aí, essa questão, é isso que mantém teu HOCD vivo, né? Então, em outra situação, a moça se aproximou dela, tocou nela, ela ficou ansiosa, e depois passou. Hoje ela está bem, já está com as amigas dela, já conversa com as amigas dela, abraça, né? Virou lésbica? Não. De jeito nenhum. Por causa do toque, né? Cadê? Tá vendo? Como faço para ser atendido por você? Eu falo dos ensinos, não entendem. Falei que tem que ser algo especializado. Jomara, manda uma mensagem para mim, que a gente vê o que é que a gente faz, certo? Se tem horário, né? Tem que ter horário, né? Em quanto tempo costuma fazer efeito a medicação? Essa é uma pergunta boa, uma pergunta feita para psiquiatras. Em geral, na minha experiência, eu não sou psiquiatra, eu sou psicólogo. O que eu vejo nos meus pacientes é que quando eles começam e o psiquiatra acerta logo de primeira a dosagem, acerta a medicação, que tem medicação, tem substância que dá muito certo com algumas pessoas e não certo com outras. E quando o psiquiatra acerta, a gente começa a ver uma diminuição de ansiedade e uma diminuição de fluxo obsessivo, mais ou menos depois de uns 15, 20 dias. É assim que a gente começa a perceber. Depois de 2 semanas que eu vejo o paciente, eu estou me sentindo um pouco melhor, né? E aí começa realmente a melhorar. Parece que o funcionamento ótimo é depois de um mês, né? E aí isso dá uma folga para aquela pessoa fazer as exposições dela. Aí a gente é o casamento perfeito, né? Da terapia e da medicação. Aí realmente funciona. Depois de um tempo a pessoa fica assintomática, né? Aí vai passando mais tempo, o psiquiatra começa a ensaiar um desmame. É bem legal de ver, né? Às vezes a pessoa gasta muito dinheiro com terapia, gasta muito dinheiro com remédio, daqui a pouco não está pagando em terapia nem remédio, é muito bom. A ver. Uma pergunta interessante, aquelas respostas groinais. Respostas groinais são sensações, geralmente sensações na virilha, né, que as pessoas sentem e por causa provocadas pela ansiedade, e as pessoas ficam com medo de ser algum tipo de excitação sexual, de desejo, né? Eu estou perto de crianças e eu senti aquilo ali, então significa que eu posso ter algum desejo reprimido. Não é nada disso, é ansiedade mesmo. E ela perguntou essas sensações groinais com animais no colo, o que fazer? Animais no colo, isso é bem interessante, porque o animal está ali exatamente, a pessoa bota o animal no colo, está ali na área, né, perto da genitália, e aí provavelmente vem pensamentos, a ansiedade sobe, a pessoa sente, tem sensações ali, né, tá com um hiperfoco na área, começa a sentir tudo o que acontece ali. Aí o que acontece? Ela interpreta isso como excitação, como desejo, aí começa a ficar preocupada. E o que geralmente elas fazem? Elas começam a racionalizar, dizendo que não tem nada a ver, que não sei o que, ou afasta o animal, tira o animal do colo para não ter que sentir aquilo ali. Quando elas fazem isso, elas se sentem aliviadas, porém, isso alimenta o toque delas, né? Então a melhor coisa é entender o seguinte, que realmente não faz sentido nenhum você ter que afastar ou não botar um animal no colo. Bota o animal no colo, se você sentir, deixa o animal ali mesmo. Vai passar. Passando os minutos, acaba passando. Mulheres têm mais facilidade de superar a HOCD que os homens? Cara, eu nunca vi essa diferença não, viu? Nunca vi. Eu sei que o sofrimento é igual. O sofrimento é igual. E os dois superam bem. Os dois superam bem quando faz a terapia direitinho. O que mais? 2 psiquiatras falaram do meu toque.
mas meu psicólogo é cético. E é o meu segundo psicólogo. O que fazer? Rapaz, eu acho assim, quando dois psiquiatras olham pra você, fala, conversa com você e fala que você tem toque, né? E o seu psicólogo fala, não, não tem. Eu, nesse caso, eu faria duas coisas, ou uma ou outra. Ou eu trocaria de psicólogo, iria para o psicólogo indicado por esse psiquiatra, né? Ou eu poderia pedir para o meu psicólogo falar com o meu psiquiatra. Tem todo o direito de fazer isso. Chego para ele, cara, é o seguinte, o meu psiquiatra disse que eu tenho toque. 2 psiquiatras falaram isso. Você está dizendo que eu não tenho. Eu tenho, ó, eu vejo, eu tenho obsessões, eu faço compulsões e não sei o que, eu estou no ciclo, etc. Eu acho que tenho também. Mas você não vai me ajudar enquanto você achar que eu não tenho. Então eu faço o seguinte, para tirar essa dúvida, telefone meu psiquiatra é esse. Ligue para ele e fala, eu quero falar sobre você, sobre o paciente tal. Que o psiquiatra, ele vai arrumar um horário e eles vão conversar, os dois vão conversar e aí eles se entendam aí. Eu faria isso. Porque assim, se é uma pessoa com toque, com um psicólogo ou psiquiatra que acha que você não tem, esse profissional não vai conseguir ajudar. Infelizmente não, não sei de diagnóstico errado ou certo, realmente não sei, é um caso a ser analisado, né? Aqui essa pergunta eu recebi no Facebook. Eu tenho bem mais seguidores no Facebook do que aqui no Instagram, mas quase o pessoal não interage. Mas eu recebi uma pergunta pelo Facebook. Mais uma coisa sobre a HOCD. Fale sobre a HOCD. Como o paciente pode se ajudar quando não possui recurso para custear um tratamento? Eita, aí complica. Assim, a gente vive num país em que a saúde pública não é a melhor coisa do mundo, né? Não é a melhor coisa do mundo. Para você conseguir um horário com um psiquiatra, fazer terapia pelo SUS, realmente é uma coisa muito complicada, muito difícil, né? Eu não tenho como dizer assim para a pessoa, olhe, com essas dicas aqui, você vai melhorar do seu toque, mesmo sem tratamento. Não tenho, realmente é complicado. Se você não pode arcar, às vezes a pessoa tem plano de saúde, né? O plano de saúde é obrigado a arrumar um psicólogo pra você. Provavelmente não vai ser um especialista, mas já é um começo. Vai ter psiquiatra para te atender, talvez não seja um especialista, mas já é um começo. Começa usando a medicação. Eu não tenho plano de saúde, tem um CAPS, vai no CAPS, né? Tem psiquiatra lá, as consultas rápidas, não sei o que. Mas o psiquiatra ali tem psiquiatra de saúde pública, ele é meio que treinado, né, para ter pensamento rápido, né? Então ele vai avaliar seu caso, vai medicar você, vai encaminhar você para terapia. Tendo sorte, você vai ter um bom psicólogo que vai atender você lá, vai te acompanhar, né? Eu já ouvi isso de muitos psicólogos, muitos psiquiatras, e como é ruim, né? É complicada a saúde mental do pobre brasileiro. É muito ruim, porque os tratamentos de saúde mental, geralmente são caros, né? Fazer terapia, pagar por sessão, né? Eu já soube de gente lá que tem psicólogo em São Paulo atendendo a sessão a 3 mil reais, né? Então 12 mil por mês de terapia só. Logicamente essa pessoa não vai atender um cara que ele é funcionário público, que é professor, que é uma classe média, né? Esse pessoal que cobra caro assim, eles atendem milionários. Então para um milionário não faz diferença, né? Mas em geral é muito caro. Remédio é caro, consulta com psiquiatra é caro, né? Aí tem a terapia de estimulação magnética, é caro. A terapia para pessoas deprimidas, eletroconvulsoterapia é caro, o SUS não cobre, né? Então é ruim para o pobre. A saúde mental do pobre, da classe média baixa do brasileiro é muito complicada. O pessoal sacrifica muito, né, para poder pagar os tratamentos. Mas enfim, se a pessoa não pode custear os tratamentos, vai ter que depender do SUS mesmo. Ter sorte ali, conseguir um bom médico, um bom psicólogo, que tem pessoal bom. Muitos desses psiquiatras que atendem em SUS, eles têm seus consultórios particulares também. Muitos. Deixa eu ver, apareceu mais perguntas aqui. Alguém que está aqui na live Alguém está aqui na live sofre disso, só poder conversar
algum instante. Aí, quem quiser conversar com a Jomara, certo? Quando a live acabar, pronto. Deixa eu ver. Eu tenho mais. Não, acho que era só essas perguntas que eu tinha hoje. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Aqui, peraí. O toque faz a gente duvidar do próprio diagnóstico do toque, mesmo que não acreditar que seja mesmo, e sim algo reprimido. Olha, quem perguntou? Meu amigo Emerson. Emerson, é o seguinte: o toque, ele é a doença das dúvidas, né? É a doença das dúvidas. Uma das coisas mais comuns que a gente vê em pacientes com toque é duvidar do próprio transtorno. Até porque é o próprio apelo do toque ali, né? Que a pessoa pensa que pode ser violento, pode ser assassino, pode ser pedófilo, que pode ser que ter tocado em determinado local vai trazer uma doença fatal para ele, né? Nada disso acontecer porque eu tenho um toque. Aí o próprio toque faz, tem certeza? O cara, não. Então a briga agora é para saber se tem toque ou não. Aí já virou outra compulsão. É bem comum isso acontecer. Quer ver? Como faço para me expor em situação dos pensamentos violentos? Olha, existem situações, existem alguns exercícios que a gente pode fazer. Agora isso é muito pessoal. Isso é muito, varia muito de como é que funciona para essa pessoa, como é o contexto dela, né? Então tem exposições simples e mais escritas, faladas. Tem exposições que outra pessoa pode ajudar também. Eu assisti uma aula de um psicólogo lá da Bahia sobre toque, um curso sobre toque, e ele me falando sobre uma exposição que ele fazia com os pacientes dele. Então o paciente dele, ele tinha pensamentos, ele contou a história de um paciente que ele tinha um pensamento de violência, né? Que poderia machucar alguém, poderia fazer alguma coisa. Então ele fez o seguinte, ele foi até uma escadaria, né? E ele ficou assim, de costa, aqui eu estou no abismo aqui, ele ficou de costa para a escadaria, e ele pediu para o cara segurar ele pela roupa, o psiquiatra, né? O psiquiatra segurou ele pela roupa. O paciente segurou o psiquiatra pela roupa. Quando ele segurou firme, cara, segurei. Aí ele pegou e inclinou o corpo para trás. E o rapaz, né, o paciente segurou pro médico não cair para trás, né? E aí o psiquiatra disse: minha vida está nas suas mãos. Se você quiser me matar, você vai me matar agora. Né? Então isso foi uma exposição que o cara ficou ali por uns 10 minutos apavorado, segurando o psiquiatra, mas ao mesmo tempo é uma forma de exposição que inventada ali na hora, né? Eu achei impressionante aquilo ali. Mas então pode ser uma forma de exposição, né? Logicamente que qualquer tipo de exposição deve ser planejada e programada pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, certo? Não vamos fazer essas coisas não. Não é assim não. Não é simples, eu fiz uma vez e fiquei bom, não é assim não. Certo? Vamos fazer sobre toque de evento real. Eita, isso aí é coisa legal, né? Vamos discutir. Pode mandar pergunta. Minha amiguinha. Vamos ver. Quando a exposição não muda a obsessão. O ocorrido em si que gera a obsessão e não a exposição. Quando a exposição não muda a obsessão. Josi, exposições não mudam obsessões. Qualquer tentativa de mudança de obsessão vai ser logo automaticamente uma compulsão, né? O interessante é que a pessoa que tem uma obsessão, um pensamento de alguma coisa real ou irreal, não importa, ela percebe que tem distorções, ela sabe disso. Então o esforço dela vai ser tentar modificar, corrigir esse pensamento, e vai ser compulsão. Então a exposição em si, ela vai conseguir eliminar a ansiedade e a diminuição da frequência desses pensamentos. Mas eles vão para a memória depois, né? Eles não mudam não. A obsessão é uma coisa que não tem vontade própria, tem vida livre. Eita, mais alguma pergunta? Você é religioso, acredita em Deus? Olha, eu passei muitos anos da minha vida dizendo que era ateu. Mas hoje com tanta coisa acontecendo doida no mundo, tanta coisa esquisita no mundo que tem acontecido, tanta atrocidade, sabe, que eu comecei a acreditar, começando a cogitar que o mal existe, né? O mal, mas não é é o mal das pessoas, mas parece a impressão que passa é um mal metafísico, né? Enfim, eu só sei que a cada dia eu tô com mais dificuldade de falar que eu sou ateu. Hoje eu digo que sou agnóstico,
Quer dizer, eu sou um cara das dúvidas, hein? Eu trabalho com pessoas com transtorno da dúvida e também tenho minhas dúvidas, né? Não obsessivas, mas são dúvidas. Mas um dia eu chego a uma conclusão, né? É normal sair de um tema de obsessão e ter medo. E esse medo gerar outra obsessão, né? As obsessões é muito comum. A pessoa, ela, quando está trabalhando com um determinado tipo de tema de toque, geralmente tem outros temas satélites ali, ficam em volta. São mais fracos, que visitam de vez em quando, mas tem um principal, aquele ali que perturba mais. A pessoa, na terapia a gente foca isso, o principal. E aí depois de um tempo, a gente começa a perceber que a pessoa de repente começa a se preocupar com os outros temas. O principal começa a enfraquecer. Aí a gente vai trabalhar para outro tema, e para o outro, e quantas vezes for necessário. Chega um ponto que o próprio cérebro ele se cansa de produzir obsessão, porque produzir obsessão é uma coisa que demanda energia. E ele precisa ser recompensado, o cérebro precisa ser recompensado por isso, né? Pelos alívios, pelas dopaminas da vida. Se você tira isso dele, ele é forçado a se comportar de outra forma. Então a gente vai ver muito isso, as obsessões mudando de tema. É bem comum mesmo. Às vezes tem umas pessoas que são bem sortudas, né? A gente trabalha com um tema específico, em pouco tempo resolve ali, praticamente não pensa mais naquele negócio, está bem, não está ansioso, não está fazendo compulsões. E some, não volta mais. É muito bom, né? É show de bola. Olha, tem o principal, né? Tem o principal e tem outros que ficam em volta ali. Aí quando o principal enfraquece, os outros começam a ganhar força, né? E a gente, mas eu tô ligado e conheço você. É isso aí que a gente aprende muito na terapia mesmo. Na terapia. Eita, Josi, saudade, Josi. Cadê você, Josi? Vamos marcar o cafezinho, né? Marcar o cafezinho. Gente, mais alguma pergunta, gente? Quero dar uma olhada aqui na bica, mas ó. Tá ali o pessoal dos escoteiros chegaram ali, estão fazendo lanche. Também acho que eu vou lanchar com eles ali também, né? Aqui ó, a bica. Local bonito, viu? Quem quiser conhecer João Pessoa, aqui é um dos pontos turísticos. E que legal, ninguém me perturbou aqui, ó. Tô aqui fazendo minha live, né? O pessoal olhando meio estranho assim pra mim, aquele maluco ali falando sozinho. Sou eu, né? Não tô sozinho não, tô com vocês. Ei, eu gostei de fazer live aos sábados, viu? Vou ver se eu consigo manter isso todo sábado. Então, eu aviso antes, né? Eu, como avisei ontem que ia fazer essa live, consegui fazer, certo? Como faço para não me sentir a pior pessoa? Boa pergunta, né? Eu suponho que você não acha que é a pior pessoa. Mas se tem pensamentos e sentimentos sobre isso, é por coisa a ser avaliada. Provavelmente ou obsessivos ou apenas distorcidos. Então é importante avaliar isso aí, saber a melhor forma de resolver esse tipo de pensamento. Geralmente pessoas que pensam assim são pessoas que já estão mais deprimidas. Tem que trabalhar essas questões. Mas a pior pessoa, né? Se a gente pensar assim, se a gente fizer assim, olha, me diga uma pessoa pior que você, você fala Hitler é muito pior que eu. Pronto, senão já não é a pior pessoa do mundo, né? E se alguém diz que você é uma pessoa boa, essa mamãe me disse que é uma pessoa ótima. Olha aí, tá vendo aí? Já tem evidência que eu não sou tão ruim assim. Tem alguém que gosta de você? Tem alguma amiga sua, algum amigo seu que gosta de você? Algum namorado ou namorada? Algum professor que disse que você era um bom estudante, que você era inteligente? Não é? Mas tem sim. Então já não sou a pior pessoa do mundo. Então, talvez eu não seja a melhor, mas a pior tô longe de ser. A gente tem que ter muito cuidado, né? Esses pensamentos, eles derrubam a gente. Mas é isso, gente. Eu vou me embora. Eu vou deixar essa live aí gravada. Quem quiser escrever pra mim depois, fique à vontade, tá certo? Por nada. E qualquer coisa aí vocês me escrevam. Tô aqui. Perdoem aí qualquer bagunça que aconteceu aqui, mas fazemos o melhor. Meu toque pega tudo em que eu gosto. Como parar ele? Eita, essa é uma pergunta difícil, viu? Aí é a questão do tratamento do toque. Tem que tratar o toque. Pegar um profissional que entenda sobre toque para quebrar esse ciclo, né? Que pegue tudo que eu gosto. Se eu gosto disso, toque me pega. Se eu gosto daquilo, se eu gosto de coco, vai ter obsessão. Se eu gosto de chuva, vai ter obsessão. Se eu gosto de uma pessoa, vai ter obsessão. Se eu gosto de sexo, vai ter obsessão. Pelo amor de Deus, né? Tem que resolver, tem que quebrar esse ciclo dele, esse sistema dele, né? Mas dá certo.
O toque sempre foca naquilo que você mais valoriza. É verdade. Nem sempre, sabia? Tem um pessoal que tem uns toques meio... com coisa meio... assim, que não valoriza muito não. Mas em geral é isso mesmo. Em geral é porque é mais apelativo, né? Garante o toque que a pessoa vai fazer as compulsões. Aí vai mexer em coisas valiosas. Mas galera, olha, obrigado aí por quem me acompanhou, certo? Bom fim de semana pra vocês, bom descanso. Qualquer coisa avisa aí. E até a próxima, tchauzinho. Se de repente sábado eu tô aqui de novo. Tchau, tchau.